Boa tarde. Boa tarde. O atropelamento em Copacabana. O motorista que matou um bebê e deixou 17 feridos estava com habilitação suspensa. E omitiu do Detran a informação de que tem epilepsia, desmaios ou convulsões. Nossos repórteres acompanham as investigações. E trazem o relato dos sobreviventes. Eu só vi quando eu tava no chão e todo mundo olhando lá. Gente sangrando no chão. Febre amarela. A procura por vacinas contra a doença causa tumulto em São Paulo. O Palácio do Planalto recorre ao STJ para dar posse à deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é transferido para o complexo prisional no Paraná. A Caixa Econômica aprova o estatuto que limita indicações políticas para cargos de direção. O governo do presidente Trump completa um ano amanhã. Nossos repórteres mostram como o governo americano apertou o cerco contra os imigrantes. Uma esperança contra o câncer. Uma universidade americana desenvolve um exame de sangue que detecta 8 tipos da doença em estágio inicial. O Jornal Hoje está começando. A gente começa o Jornal Hoje com a cobertura do trágico atropelamento no calçadão da praia de Copacabana, no Rio, ontem à noite. Um bebê morreu e 17 pessoas ficaram feridas. Um dos feridos está internado em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto. É para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Lília Teles. Lília, boa tarde para você. Qual é a informação mais atualizada sobre a situação dos feridos? Oi, boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Os 16 feridos foram divididos em 2 hospitais. O Miguel Couto, aqui na Zona Sul, e o Souza Aguiar, no centro da cidade. Dos 10 que foram trazidos para cá, 4 receberam alta, 3 de madrugada, 1 agora de manhã e 6 permanecem internados, todos com muitas fraturas nos braços e nas pernas. 3 são crianças de 10, 7 e 2 anos, todos irmãos. E aqui também estão o pai e a mãe dessas crianças, ou seja, uma família inteira de Porto Alegre que foi atropelada. O paciente, que está em estado mais grave, na verdade considerado gravíssimo pelos médicos, é um turista australiano de 68 anos que não teve o nome divulgado. Aliás, a secretaria não divulga os nomes dos pacientes. Ele teve traumatismo craniano, fraturas e respira com a ajuda de aparelhos. No Hospital Souza Aguiar, 2 feridos continuam internados também com muitas fraturas. 4 receberam alta, entre eles a mãe da bebê, Maria Luísa, a menininha de 8 meses, que morreu no atropelamento. A mãe saiu direto do hospital para o IML, onde está o corpo da filhinha. Agora, essa tragédia de Copacabana aconteceu quando a praia ainda tinha muita gente. Vamos ver na reportagem de Mônica Sanches. Turistas e cariocas aproveitavam a brisa do mar de Copacabana. O calçadão estava lotado, com vendedores ambulantes, e tinha gente na areia também. Era só o começo de mais uma noite quente de verão, até às 8h30, quando a lente instalada no quiosque flagrou a tragédia. Um carro invadiu o calçadão e foi parar na areia. O carro seguia pela Avenida Atlântica quando o motorista Antônio de Almeida Naquim perdeu o controle. O carro passou por cima da ciclovia, voou sobre o calçadão e só parou quando caiu na areia. As pessoas tentaram fugir aterrorizadas, mas o carro atingiu tudo que estava à sua frente. Esse outro vídeo, feito minutos depois, registrou os primeiros atendimentos aos feridos. Quem passava pela areia ajudou no socorro. Assassino! Assassino! E quando um grupo de pessoas enfurecidas tentou linchar o motorista, policiais militares levaram Antônio de Almeida Naquim para a delegacia. Os bombeiros trabalharam no local por mais de 1 hora. Entre as vítimas, a menor, a mais frágil, morreu. Ela estava neste carrinho, tinha 8 meses de vida e chegou a ser levada para uma UPA, unidade de pronto atendimento. A mãe, Niede Araújo Silva, ficou ferida e foi levada para o hospital. Quando eu me aproximei da mãe do bebê, ela apenas falava meu bebê. Eu perguntei se ela estava grávida. Aí ela falou, não, o meu bebê, cadê o meu bebê? E eu comecei a procurar o bebê. E aí depois a avó me deu o bebê e falou, salva meu bebê. Pouco antes do acidente, uma moradora do bairro de 23 anos decidiu caminhar pelo calçadão.
Ela trouxe a mãe, que mora no Recife, e veio visitar a família. E a filha, a pequena Maria Luíse, a caçulinha da família. Elas acreditavam que era só um passeio e que estavam seguras andando por aqui. A avó dela vai embora mês que vem agora. E só foi um passeio assim por acaso. Aí acontece isso. Um amigo reconheceu o Darlan quando viu o desespero deste pai numa reportagem na TV após o acidente. O Ivan queria ajudar e ficou com uma dura tarefa. Aquele maior carinho com a gente, por exemplo, comigo que está lá, sempre com a gente ali, a gente está vendo aquele carinho dela, não é para eu receber a notícia dessa, entendeu? E ter que pegar o carrinho para levar aí é uma coisa que dói muito, dói muito. Como é que eu vou ficar agora sem a minha filha? Eu quero justiça, nós queremos justiça. Que essa justiça vai ficar assim do jeito que vai ficar agora? Não pode, né? Hoje, Darlan foi ao Instituto Médico Legal para liberar o corpo da filha. A mulher teve alta do hospital e, muito abalada, não conseguiu nem sair do carro. A minha Maria, eu amo tanto, que ele tirou de mim, assim, acabando com a minha vida. Nossas equipes passaram a noite nos hospitais e nós conversamos com as vítimas que receberam alta durante a noite. Elas contaram o que viram desse atropelamento, do que se lembram. Eu tinha uma barraca na praia, a gente estava já recolhendo para arrumar para tudo. Aí estava todo mundo caminhando e tudo. Quando deu fé foi aquele barulho, aí o carro perdeu a direção e entrou pegou todo mundo que estava ali na calçada. Quando eu dei por mim, eu estava lá na areia, lá jogado as coisas por cima de mim. Cara. Muita dor, mas foi medicado, estou melhor. É um alívio, foi terrível, né, cara? Porque teve muita gente no chão lá. Teve uma criança, uma senhora e uma criança ficou debaixo do carro, né? Eu vi o barulho, vi que era um carro. Eu virei as costas para tentar uma fuga qualquer, ele já bateu aqui em mim. Escoriação muito simples, muito... Olhei, tinha 2 ou 3 pessoas na frente do carro, feridas, e atrás, depois que eu fui ver o pessoal que estava atrás no calçadão, que foram vários. Foi um vapt-vupt, muito rápido, sopetão. Na hora eu só vi quando eu tava no chão e todo mundo olhando lá, gente sangrando no chão. Só machuquei o meu ombro mesmo, graças a Deus foi um livramento, né? Porque muita gente aí ficou ruim lá, tá ruim lá dentro. Não cheguei a estar atingida pelo veículo não, porque eu me joguei. Na verdade, onde ele parou foi exatamente onde eu estava, que foi numa lixeira. Tentei correr, mas não tive mais pernas, o desespero bate. Eu estava sentado no braço do carrinho, veio lambendo tudo. Só me lembro quando tava a cara no chão, cheio de terra, sangue, por tudo que é lado. Nasci de novo. Que desespero. Imagina isso. O motorista que causou o atropelamento no Rio omitiu do Detran que tem epilepsia quando renovou a carteira de habilitação. O documento a que a TV Globo teve acesso com exclusividade mostra ainda que as respostas sobre remédios e tratamento de saúde estão rasuradas. A reportagem é de Leslie Leitão, Edmilson Ávila e Ari Peixoto. Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, mora em Copacabana, o mesmo bairro onde ontem à noite ele atropelou 17 pessoas. Depois de ter sido levado para a delegacia, o administrador de empresas foi ao IML para fazer exame de sangue. O resultado indicou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica e nem estava embriagado. Durante a avaliação, ele contou que teve uma crise epilética, negou ter bebido e disse usar remédios de 12 em 12 horas sem interrupção, inclusive nesta quinta-feira, por causa da epilepsia, que começou quando ele tinha 12 anos. O documento diz que Antônio Anaquim estava desperto, calmo, fornecendo respostas com clareza de raciocínio, com curso de pensamento bem articulado. Estava bem orientado, com um hálito que não condiz com o de quem bebeu. E apresentou testes de equilíbrio e coordenação motora sem alterações. No IML, também foi coletada a urina para detectar álcool e os remédios que Antônio disse estar tomando. Até o início da tarde, Antônio Anaquim permanecia aqui na delegacia de Copacabana prestando depoimento. Ele disse aos policiais que sofreu uma espécie de apagão pouco antes do acidente, algo que já tinha acontecido com ele 3, 4 anos atrás. E essa, por enquanto, é a principal linha de investigação da polícia sobre o acidente. E como ele não fugiu do local depois do atropelamento, vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Os peritos encontraram remédios contra a epilepsia dentro do carro dele. A polícia já ouviu testemunhas, entre elas uma mulher que estava no carro. Ela ficou assustada com o atropelamento e foi embora. Logo depois se apresentou na delegacia e disse que o motorista sofreu um ataque epilético e apagou. A investigação vai recolher imagens de câmeras de segurança para verificar o momento em que o carro ficou sem controle. O Detran divulgou uma nota falando que Antônio Anaquim teve o processo de suspensão da carteira de habilitação aberto em 2014. Ele não devolveu a carteira e nem fez o curso de reciclagem. Como não podia dirigir, foi instaurado um processo de cassação da carteira. O jornal Hoje teve acesso ao documento que Antônio Anaquim preencheu quando foi renovar a carteira de habilitação em 2015. Na pergunta, você toma algum remédio ou faz algum tratamento de saúde? As respostas estão rasuradas. Antônio disse também que nunca sofreu tonturas, desmaios ou convulsões e negou que faça tratamento psiquiátrico. Ao ser perguntado se tinha epilepsia, Antônio Anaquim marcou a resposta não. Ele teve a intenção de praticar esse crime. O que nós temos nesse momento, até o momento, é que é uma ausência de voluntariedade. Eu estou discutindo o crime no âmbito culposo. A gente não pode acarretar uma intenção. Ele não tinha, no caso, a intenção. Agora, se ele foi imprudente, negligente, se nesse caso as informações, isso tudo pode agravar a situação dele na investigação. As pessoas com epilepsia são obrigadas a informar ao Detran a existência da síndrome. A lei determina alguns critérios para tirar ou para renovar a habilitação. A reportagem é da Natália Ariede, de São Paulo. Os 3 medicamentos encontrados no carro que invadiu a praia de Copacabana são antiepilépticos: Lamitor, Depakote e Tegretol. Segundo o neurocirurgião da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, combinações desse tipo, em alta dosagem, são indicadas em casos severos de epilepsia. Entre os efeitos colaterais estão tontura, dificuldade para andar, sonolência, queda de pressão arterial. E mesmo quando o paciente toma os remédios direitinho, outros fatores podem diminuir a eficácia deles. E aí, pode vir uma crise. A pessoa perde a capacidade de reagir aos estímulos externos, né? O cérebro não está funcionando normalmente. Então, todos os elementos, os circuitos que estão envolvidos em atenção visoespacial do espaço, a atenção auditiva, se alguém buzina, alguém freia, atenção visual, se tem alguém atravessando a rua, tudo está bloqueado. Quando se trata de alguém com epilepsia, tem um assunto que sempre vai estar presente nas consultas com o neurologista. Pode ou não pode dirigir? O CON determina que quem toma remédios para essa síndrome só pode conduzir se estiver há pelo menos 1 ano sem crises. O médico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego explica que quem está tirando ou renovando a CNH tem que responder num questionário se tem a epilepsia, entre outras doenças. Se a resposta for sim, o médico que acompanha o paciente precisa preencher um formulário mais completo. O parecer dele é fundamental para que o paciente seja habilitado. Ele poderá apenas ter habilitação na categoria B, que é para automóvel, certo? E ele deverá estar clinicamente controlado. O Jornal Hoje ouviu quem estava na praia e no calçadão na hora do acidente. De repente, a gente sentada, conversando, eu só ouvi uma explosão, né? Só vi o carro vir voando e a galera gritando. Aí a gente saiu, fizemos assim. Eu consegui puxar a minha amiga, jogar ela na areia e se jogar também. O carro passou por cima da gente. Foi Deus que deu livramento mesmo, porque não era pra gente estar aqui mais. Eu não vi ele batendo em nada, eu simplesmente vi ele voando. Saí correndo para ver o que tinha acontecido. Quando eu vi, me deparei com esse carro em cima na areia e foi um pânico tremendo. E que a única coisa que foi tirar os materiais de cima das pessoas, ver se tinha alguém debaixo dentro do carro. Quando pegou um senhor que estava aqui, logo seguiu uma senhora com as crianças e foi atropelando os carrinhos da praia. Lá na frente tinha umas meninas que trabalham de camelô ali, foram varridas. Mas só que nesse meio tempo ele levou no mínimo umas 15 pessoas juntas, assim, sabe? Foi varrendo mesmo, horrível. A jornalista Ida Sandes, do Sport TV, que pedalou em Copacabana a poucas quadras do acidente, comentou numa rede social depois de saber da morte do bebê. Muito triste. A gente tem que agradecer todos os dias por chegar vivo, são e salvo em casa.
Tinha uma menina junto com ele no carro, que quando eu cheguei lá, eu peguei a chave do carro. Ah, você pegou a chave do carro dele? Ela deixou a porta aberta, ela saiu do carro e mandou placa, a menina. E ele ficou, eu perguntei, pô, cara, olha o que você fez, cara. O local do acidente foi liberado logo após a realização da perícia. A gente vai até lá agora conversar ao vivo com a repórter Mônica Sanches. Oi, Mônica, boa tarde para você. Você está no ponto exato onde aconteceu o atropelamento. Qual é a situação aí nesse momento e em Copacabana como um todo ao longo da manhã? Boa tarde a todos. Nós estamos exatamente no local onde o motorista com seu carro invadiu o calçadão e também a faixa de areia, que é uma faixa de areia longa nesse trecho da praia de Copacabana. Um dia de sol e calor, tem muita gente na praia. E, inclusive, funcionários dessa barraca que a gente está vendo aqui perto do mar, 4 funcionários dessa barraca ainda estão hospitalizados. A polícia já fez uma perícia por aqui e esse acidente de ontem vai deixar uma lembrança triste num dos principais pontos turísticos do Brasil, como a gente vai ver na reportagem da Fernanda Grael. Na hora da tragédia, os termômetros marcavam 31 graus. Foi o dia mais quente de 2018 no Rio. Cariocas e turistas aproveitavam a noite no calçadão mais famoso do Brasil. O senhor costuma frequentar? Costumo, eu ando na ciclovia, eu faço tudo. Você não tem noção dos absurdos que o pessoal faz com o carro. Praia de Copacabana, mais conhecida como Princesinha do Mar. Símbolo e cartão postal do Rio de Janeiro. Palco de uma das maiores e mais famosas festas de rua de todo o país. A festa de Ano Novo atrai todos os anos 2 milhões de pessoas do mundo inteiro. Os hotéis do bairro lotam, entre eles o mais famoso. O Copacabana Palace, construído na década de 1920, é conhecido como o hotel mais luxuoso do Brasil. O bairro tem quase 150 mil moradores, de acordo com o censo do IBGE de 2010. É o bairro com o maior número de habitantes da Zona Sul. E todos os dias, muito mais gente circula por ali. O atropelamento de ontem não foi o primeiro. Num dos mais recentes, em 2011, 3 pessoas ficaram feridas depois que um carro invadiu a ciclovia. Ontem, entre os feridos, havia um australiano que permanece em estado grave. É triste, é mesmo. Ainda mais da maneira que foi. Ele saiu, passou por cima do calçadão e ainda foi parar na areia. A gente continua falando com a Mônica Sanches, que está lá em Copacabana. Mônica, a gente acabou de falar, né, que o motorista estava com a carteira de habilitação suspensa. Você tem mais informações sobre os documentos dele? Tenho sim, Sandra. Nós tivemos acesso aos registros do Detran e descobrimos que ele recebeu 30 multas nos últimos 5 anos. A maioria por excesso de velocidade, também por furar o sinal vermelho e estacionar em local proibido. A carteira de habilitação de Antônio Anaquim é do tipo AB, que autoriza a condução de moto e de carro. Mas, segundo o Detran, ele só deveria, por ter epilepsia, a carteira do tipo B, que autoriza apenas a condução de carros. O Antônio Anaquim, inclusive, já foi multado por conduzir uma motocicleta sem capacete, Sandra. Ok, Mônica. Bom, como a gente viu, né, Doni, foram 17 pessoas feridas, né, que foram atendidas nos hospitais públicos ali da região, sendo que 10 ainda estão internadas. O atropelamento também provocou a morte da bebê Maria Luíse, de 8 meses. Em Brasília, um problema de saúde de uma motorista pode ter sido a causa de um outro acidente grave. A suspeita dos bombeiros é de que a motorista desse carro, que passa em alta velocidade, tenha tido uma crise de hipoglicemia. Ela é Luciana Pupi Vieira, de 46 anos, que tem diabetes e está internada em estado gravíssimo. Dirigindo a 120 km por hora, o dobro da velocidade permitida no local, Luciana por pouco não atropelou 2 pessoas. Mas logo em seguida, ela atingiu um casal de idosos. Evaldo, de 75 anos, e Dulcineia, de 71, comemoraram recentemente bodas de ouro, 50 anos de casados. Os 2 morreram na hora.
A gente muda de assunto agora, a gente fala sobre febre amarela. São Paulo viveu hoje mais uma manhã de superlotação em postos de saúde, apesar da recomendação de que só moradores de área de risco tomem a vacina contra a febre amarela. A reportagem é de Jean Halpe. A fila no posto da Zona Leste começou ontem. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã de ontem. O posto deveria abrir às 7 da manhã, mas... Quase 8 da manhã e nada. Em pouco tempo, não dava mais para saber quem estava na frente. Estão vendendo lugar na fila. Daí por isso tem essa bagunça. 2 lugares por 50. Tem vacina ou não? No momento, não. Nós estamos aguardando o abastecimento. Falaram que tinha vacina, você está... Algumas pessoas pularam o muro. A multidão aproveitou quando os funcionários abriram os portões para os guardas metropolitanos e invadiu o posto. Com medo, os funcionários se trancaram numa sala. Quem é funcionário aqui para dentro, por favor, gente? Às 9 da manhã, a coordenadora do posto explicou que a vacina estava chegando. Ela está aqui pertinho, é que ela está trazendo de carro. Vai dar para os 3.000 pessoas, com certeza. Meia hora depois, a vacinação começou e ela voltou para dizer que não faltou vacina. Eu já tinha vacina, que a gente estava organizando as filas. Isso tudo numa região sem nenhum caso de febre amarela registrado até agora. Em vários lugares tem sido assim. Neste posto, na Zona Sul, teve gente que levou até colchão. Agora nós já estamos em outra região da cidade, na zona oeste da capital paulista. Neste posto, cerca de 2.000 pessoas estão sendo vacinadas todos os dias e a espera, às vezes, chega a 10 horas. Essa tem sido a rotina no bairro há 2 semanas. O detalhe é que, segundo as autoridades de saúde, essa não é considerada uma área de risco da doença. Na capital, a recomendação é para 4 bairros da Zona Sul, 1 da Zona Oeste e para a Zona Norte inteira. Médico infectologista há 42 anos, Dr. Caio Rosenthal afirma que a doença é grave, é preciso se cuidar, mas não há razão para tanta correria. Eu vou lá na padaria, o sujeito pergunta, e aí, doutor, preciso tomar vacina ou não? Eu falo, onde você mora? Eu moro aqui, pertinho daqui. Lá tem macaco, passa macaco na sua rua? Ou você vai para a floresta fazer turismo, você vai trabalhar dentro da floresta? Não, não vou, doutor. Então não precisa. Meus netos, por exemplo, eles não serão expostos ao mosquito. Se o panorama mudar, eu vou lá e vou vacinar. Mas hoje eu não precisei. Os cientistas deram um importante passo em direção a um dos maiores objetivos da medicina, um exame de sangue universal para detectar câncer em estágio inicial. Uma equipe da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, testou um método que detecta 8 formas comuns da doença. Então a gente vai falar com a nossa correspondente lá em Nova York, minha xará, Sandra Coutinho. Sandra, boa tarde para você. Explica mais sobre esse estudo para a gente, que pode ser revolucionário, né? Pois é incrível, pode mudar tudo. Boa tarde para você, para o Doni, para todo mundo. Olha, é o que os cientistas aqui chamam de biópsia líquida. Em vez de retirar um tecido suspeito, o exame de sangue comum é uma forma não invasiva de detectar o câncer num estágio bem inicial. E quanto mais cedo a gente sabe a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. Somados, esses 8 tipos de câncer revelados pelo novo exame são responsáveis por 60% de todas as mortes pela doença aqui nos Estados Unidos. E um detalhe, 5 deles não têm nenhum exame de prevenção padrão. São eles ovário, fígado, esôfago, estômago e pâncreas. Os cientistas conseguiram detectar a presença de mutações do DNA em células na corrente sanguínea, utilizando apenas 16 genes e 8 proteínas. A eficácia do teste varia de acordo com o tipo de câncer. Um dos menos precisos é o que pesquisa o câncer de mama, mas nesse caso já existe a mamografia capaz de revelar tumores em estado inicial. Outros 2 tipos detectados pela pesquisa foram cólon e pulmão. O novo método foi testado em 1.005 pacientes com câncer em estado inicial. Um dos problemas desse tipo de biópsia líquida é que os médicos chamam de falso positivo, o exame que dá positivo quando a pessoa está saudável. Mas o índice de erro desse teste é de apenas 1%. Ainda não tem uma data prevista para o exame chegar ao mercado e quando isso acontecer, ele vai custar cerca de R$ 1.500, Sandra. Caro, mas tomara que chegue logo. Sandra, obrigado, boa tarde. Fim de semana tá aí, hora de saber
Como fica o tempo? Thiago Scheuer já correu aqui para... Já tô aqui, vim rapidinho. Ontem você bem avisou, né? E o tempo secou em boa parte do país, não foi isso? Secou, é isso mesmo, Sandra. Boa tarde para vocês, para você em casa também. Olha só, tá? Em boa parte de Minas, da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso e do Tocantins, seco. E essa secura deixa tudo ainda mais quente. Tem um sistema de alta pressão morando aqui, ó, pertinho do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e aí esse movimento aqui do ar deixa tudo mais seco. Mas eu te explico melhor. Esse sistema, ele joga o ar de cima para baixo. A gente está vendo ele aqui, ó, de cima. Agora a gente desce e você vai ver o movimento desses ventos. Claro que o ar lá em cima ele é mais quente e mais frio. Na medida que ele vai descendo, ele vai secando tudo e esquentando também. Por isso a umidade deve ficar bem baixa, tá? Nessa área aqui, ó, no meio do Brasil. Pega aqui, ó, boa parte de Minas, como eu já falei, até o norte de São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e também Goiás e Distrito Federal. Em Goiânia, tempo firme hoje, bom para colocar a roupa no varal e calorão de 35 graus. Assim como em Cuiabá, com 36, Palmas 36 também, BH 33, Porto Alegre, aí sim, 31, um pouquinho menos, mas calor também. Calor, sol nos outros lugares do Brasil. Chuva? Tem chuva também, viu, Doni? Tem um pouquinho para cada um hoje, tá? Todo mundo aí pode ficar feliz, tá? Porque tem bastante chuva também em boa parte do Brasil. Ainda naquele esquema de pancadas. O sol sai e depois à tarde vem pancadas. Veja aqui, ó, passa por parte do sul do Brasil, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do oeste aqui de Mato Grosso também, sobe pelo norte do Brasil e essa chuva voltou para o Nordeste, tá? No Recife, hoje o sol falou, tô de folga e tá mesmo, ó, 29 graus, bem chuvoso. Em São Luís, 31 com pancadas, Boa Vista também chuva forte, 34. No Rio, pode ter pancadas fortes com 38. E em São Paulo, a mesma situação, mas com 31. Em Botucatu, no interior de São Paulo, temporal chegou com ventania ontem e por causa disso, 11 árvores caíram e 27 mil consumidores ficaram sem luz. Hoje vai acumular mais chuva em Botucatu e também em outras regiões do Brasil. Veja aqui, ó, norte do Brasil bem colorido e por aqui também no sudeste e até no sul do Brasil. Em Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, vão ser 15 milímetros hoje, olha só. Em Cerro Azul, no Paraná, 30. Em Apiaí, em São Paulo, 35 milímetros. E vai dar praia no fim de semana no nosso extenso litoral? Vai dar, Sandra. Tem lugar aí com tempo mais firme, tem lugar também que a chuva pode vir à tarde. A gente deixou tudo colorido para você entender aqui, ó. Amarelo, Rio Grande do Sul até Florianópolis, aí sim tempo firme o dia todo, assim como também Espírito Santo indo até a Bahia. No restante aqui onde você vê em verde ou verde mais escuro, é aquele esquema. Começa um dia com sol, dá para curtir a praia, a pancada vem mais à tarde. Ok, Thiago. Tá bom? Muito obrigada. Bom fim de semana. Hoje foi sua saideira aqui, né? Hoje a saideira, Doni. Segunda-feira, Eliana Marques está de volta. Obrigado por mais essa temporada. Valeu, gente. Obrigada a você. Prazer foi nosso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. 11 pessoas morreram por causa de uma tempestade que atingiu vários países da Europa. A pior situação hoje é na Polônia. Houve acidentes por causa da tempestade e milhares de casas estão sem luz. 2 pessoas ficaram feridas e teve estragos em prédios e casas. 8 das mortes foram registradas na Alemanha. Várias estradas foram bloqueadas por árvores que caíram e o serviço de trens foi interrompido. O presidente russo Vladimir Putin mergulhou nas águas geladas de um lago para cumprir um ritual cristão. De casaco de pele e botas, Putin foi ao lago Seliger, a cerca de 400 quilômetros de Moscou. Ele entrou na água gelada sob o frio de 6 graus negativos. Todos os anos, os ortodoxos mergulham em rios e lagos para comemorar o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. De volta ao Brasil, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, chegou hoje ao Complexo Médico Penal de Pinhais, onde vai ficar preso. Ele foi transferido ontem do Rio para lá e a gente conversa agora com a repórter Dulcineia Novaes, que tem as informações. Boa tarde, Dulcineia. Boa tarde, Sandra, e a todos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou ao Complexo Médico Penal às 11h20 da manhã, depois de passar a noite na carceragem da Polícia Federal. Pela manhã, ele chegou ao Instituto Médico Legal para fazer o exame, com os pés e mãos algemados, e reclamou do policial que fazia a escolta.
10 minutos depois, seguiu para Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde fica o Complexo Médico Penal e também onde estão outros 10 presos da Operação Lava Jato, entre eles o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cada cela tem 12 metros quadrados e pode abrigar 3 presos. Todas têm banheiro, mas não há chuveiro, o banho é coletivo. Ao chegar, cada preso recebe um kit padrão que inclui uniformes, toalhas, sabonete e outros itens de higiene pessoal. Nas celas, os presos podem ter TV e rádio, mas durante 15 dias, o ex-governador vai passar por um período de triagem. Sozinho numa cela, sem direito a TV nem banho de sol. Visita só do advogado. Sérgio Cabral responde a 20 processos da Lava Jato e já foi condenado em 4 deles com uma pena que soma 87 anos de prisão. A transferência para cá foi determinada ontem pela Justiça Federal do Rio e também do Paraná. Um dos principais motivos dessa transferência é acabar com os privilégios que o ex-governador tinha na cadeia. Sandra? Ok, Dulcinea, obrigada. O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovou hoje o novo Estatuto do Banco, que cria regras para os seus dirigentes, para a escolha deles. Ao vivo de Brasília, a Flávia Alvarenga tem mais informações. Oi, Flávia, boa tarde. O que é que muda agora com esse novo estatuto? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Com a aprovação do novo estatuto, a Caixa Econômica Federal agora passa a se adequar à lei das estatais. E entre as principais mudanças aprovadas há pouco está a forma de escolher e nomear os vice-presidentes da Caixa. Será o Conselho de Administração do banco que vai eleger, nomear e exonerar os vices. Antes, essa escolha era feita pelo presidente da República. Agora, será do Conselho e os nomes dos indicados ainda vão precisar ser confirmados pelo Banco Central. O novo estatuto vai ser encaminhado agora para o Banco Central e depois precisa ser registrado na Junta Comercial. Os líderes dos partidos da base aliada, como o PR, por exemplo, estão dizendo que vão insistir nas indicações políticas, mas a equipe econômica do governo já disse que a lei das estatais limita esse tipo de indicação. Essa reunião aconteceu 3 dias depois que 4 vices foram afastados do cargo por suspeita de corrupção. Antônio Carlos Ferreira, ligado ao PRB, Deusdina dos Reis Pereira, indicação do PR, Roberto Desier de Santana, indicado do PMDB, e José Henrique Marques da Cruz. Eles foram citados numa auditoria da Caixa que apontou riscos consideráveis ao banco com as interferências políticas desses vice-presidentes. Os 4 afastados já foram substituídos por interinos e já está certo que eles não voltam aos cargos. Continuamos em Brasília falando que o governo decidiu recorrer ao Superior Tribunal de Justiça na tentativa de reverter a suspensão da posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A informação é de Andréia Sadi. Boa tarde, Andréia. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, é a 4ª vez que o governo recorre à Justiça para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Essa é a primeira vez no Superior Tribunal de Justiça. E essa decisão foi tomada ontem entre o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. O presidente Michel Temer chegou a cogitar ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir a posse de Cristiane Brasil, mas recuou e foi ao STJ. A expectativa aqui no Palácio do Planalto é de que essa decisão saia ainda hoje. O presidente Michel Temer indicou Cristiane Brasil, que é do PTB, para essa vaga, para agradar a bancada do partido lá na Câmara. Sandra e Doni. Ok, André, obrigada. Este ano tem eleições para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os 140 milhões de eleitores brasileiros esperam para o futuro. Pois é, grave o seu vídeo e mande para a gente. O repórter Wilson Kirsch foi até Londrina, no Paraná, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui no Lago Igapó, em Londrina, no Paraná. É diante desse lugar tão representativo para a cidade que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz aí da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. Você deve se posicionar
diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai pedir para um amigo fazer o vídeo. Você pede para ele manter uma distância de 2 passos pequenos, mais ou menos 1 metro. E importante, fala para ele gravar com o celular na horizontal. Dessa maneira você vai mostrar melhor a sua imagem e o lugar que você escolheu para fazer a gravação. Se você preferir, também pode fazer esse vídeo usando um bastão de selfie, mas o celular também tem que ficar deitado. Olha o Lago Igapó aí, cidade ao fundo, que bonito. Se você não tiver bastão de selfie, não tem problema. Faz com o seu celular mesmo, mas aí a mesma coisa, usa ele deitado. Não esquece de ver se tanto você como o lugar que você escolheu para fazer a gravação estão aparecendo bem no visor do seu celular. E é isso. Você tem 15 segundos para dar seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome, o lugar de onde está falando, e aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e também rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na internet ou acessar o g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Se o dia estiver bonito aí na sua cidade, aproveita, grava hoje, manda pra gente. A seguir, os Estados Unidos na véspera de 1 ano do governo Trump. E a política americana contra imigrantes. A gente volta já. Trump completa 1 ano amanhã e enfrenta um problema. Corre o risco de ficar sem financiamento a partir da meia-noite. É que, para aprovar o orçamento do governo, a oposição, formada pelo Partido Democrata, exige um acordo sobre os Dreamers, os imigrantes que chegaram ilegalmente ao país antes dos 16 anos de idade. E a imigração hoje é uma questão chave nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso com o correspondente Felipe Santana, ele que está ali pertinho da Estátua da Liberdade, a própria estátua que é um símbolo de acolhimento aos imigrantes nos séculos passados e também, Felipe, um presente que veio de fora, né? Boa tarde para você. Isso, Doni. Boa tarde para você, para a Sandra e a todos. A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os americanos, para comemorar a independência dos Estados Unidos. E ela foi colocada estrategicamente aqui na entrada da ilha de Manhattan, exatamente para dar boas-vindas para os imigrantes que chegassem de barco. Aqui na ilha onde a gente está foi construído inclusive um hospital para receber aqueles imigrantes que chegassem doentes. É claro que a política americana em relação à imigração não mudou só no último ano, é de muito tempo. O presidente Barack Obama continua sendo o que mais deportou. Agora, o discurso do presidente Donald Trump em relação ao controle extremo da imigração é o que chama a atenção. A grande batalha agora é contra o DACA, como vocês mencionaram, que é um programa criado pelo presidente Barack Obama que permite que aqueles que entraram aqui antes dos 16 anos trabalhem e estudem, apesar de não conseguirem tirar a cidadania. Agora o presidente Donald Trump diz que só continua com esse programa caso receba apoio para construir o prometido muro na fronteira do México com os Estados Unidos. Amanhã, Donald Trump celebra 1 ano de Casa Branca e a gente fez uma reportagem que resume as medidas adotadas pelo presidente na questão da imigração. Eu nunca passei necessidade nessa nação. Nunca. Nos 14 anos em que viveu aqui nos Estados Unidos, a casa da Núbia teve tão cheia. Esse pessoal todo veio aqui ajudar a Núbia a acabar de arrumar as malas e também empacotar caixas de doação que ela ganhou para recomeçar agora a vida no Brasil. O marido dela entrou pelo México em 2004 e viveu aqui esse tempo todo sem documentos. Se apresentava todo ano à polícia e sempre ganhava autorização para mais 1 ano de estadia. Mas da última vez recebeu uma tornozeleira eletrônica e foi deportado. Núbia, que também é imigrante legal, ficou com os filhos que nasceram aqui. E para não separar a família, ela agora acabou decidindo ir embora também. O Trump, ele não, tipo assim, não sei o que acontece, não sei onde é que ele quer chegar, entendeu? Para mim é como se ele não tivesse um coração, como se ele não tivesse filho, como se ele não tivesse família. Trump tornou prioridade deportar qualquer pessoa que more aqui e não tenha os documentos. Antes, só era removido do país o imigrante que cometia algum crime grave. A nova política teve um efeito contraditório. Aumentou o número de deportados entre os que já moravam nos Estados Unidos e o número de imigrantes presos no país. Mas a quantidade de apreensões na fronteira com o México caiu 40%, o que levou o número total de deportados a cair também.
foi de 240 mil no último ano de governo de Barack Obama para 226 mil pessoas no primeiro ano de Trump. Esse casal tem um escritório de advocacia em Nova Jersey. Atende muitos brasileiros. O que a Regiane diz complica ainda mais o quadro, porque na experiência dela, na comunidade brasileira, o medo de que Trump realmente levante um muro na fronteira com o México criou uma espécie de corrida contra o tempo. E depois a gente começou a sentir que também um número muito grande de gente entrando no país. Então, em vez de barrar imigrantes ilegais, mais gente começou a vir para cá? Foi muito maior o número no início da administração do Trump. Exatamente com a preocupação, se o Trump entrar e for realmente fechar e construir, né, o muro, eu tenho que aproveitar antes que ele construa. Já no 8º dia de governo, Donald Trump comprou uma briga que iria se estender durante o ano todo. Baniu a entrada de pessoas de 7 países de maioria muçulmana. A justificativa era barrar terrorista, só que os cidadãos desses países não participaram de atentados aqui. Durante o ano todo foi uma guerra judicial, e a lista original acabou mudando. No meio de uma grande crise humanitária mundial, os Estados Unidos fecharam ainda mais as portas para os refugiados. O presidente também acabou com programas que davam abrigo a pessoas de países que passaram por conflitos ou desastres naturais, como o Haiti, Nicarágua e Sudão. Agora, Trump está numa cruzada contra um programa criado pelo antecessor Barack Obama para proteger os Dreamers, sonhadores em inglês. É assim que são chamados os imigrantes que vieram para cá antes de completar 16 anos, em geral trazidos pelos pais. Até agora eles podiam estudar e trabalhar, apesar de não poder tirar a cidadania. Trump diz que até topa legalizar esses imigrantes de forma definitiva, desde que receba apoio para erguer sua maior promessa de campanha: o muro para separar os Estados Unidos do México, que, ao fim do seu primeiro ano de governo, parece um sonho que ainda está longe de ser realizado. No Como Será de Amanhã, você vai saber como se alimentar para viver mais e melhor. Na série 60 a mais, vamos mostrar as escolhas certas para chegar aos 80, 90 ou até mesmo aos 100 anos. Você não consegue arrumar um namorado ou uma namorada? Esse sapinho e essa aranha vão provar que ser pé de valsa pode ajudar na conquista. E que tal se mudar para Portugal? A Alice já tomou essa decisão. Ela é consultora de imóveis e vai dar dicas sobre como comprar uma casinha por lá. É amanhã, bem cedinho. Você vai ver a seguir a visita do Papa à América do Sul. Francisco diz que não há provas contra o bispo acusado de acobertar casos de abuso sexual. A gente volta já. Papa Francisco está no 2º dia de visita ao Peru. Antes, ele esteve no Chile, onde vítimas de abuso sexual criticaram o comentário dele. Em Iquique, no Chile, o Papa Francisco disse ontem que não há provas de que o bispo Juan Barros tenha acobertado os abusos sexuais cometidos pelo reverendo Fernando Karadima. E disse que as acusações contra o bispo são uma calúnia. 3 chilenos que sofreram abusos do reverendo Karadima ficaram irritados com o comentário do Papa e convocaram uma entrevista à imprensa. Uma das vítimas, James Hamilton, disse que a luta é contra o abuso sexual e o encobrimento desses abusos e que é inaceitável o que o Papa disse. É inaceitável o que hoje ha dicho o Papa Francisco em referência a nossa causa e a nossa luta. Hoje, Francisco deixou Lima, capital do Peru, e foi a Puerto Maldonado, na Amazônia peruana. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.